Graça e paz, irmãos. Mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. E dando continuidade, nós faremos a leitura no Salmo de número 89. Hoje, nós veremos a partir do versículo de número 19 ao versículo de número 37. Livro dos Salmos, Salmo 89, do versículo 19 ao 37. Nos diz assim a palavra do Senhor, versículo 19: Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de o acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Vamos orar? Senhor, meu Deus, graças te damos, Senhor. Te bendizemos e louvamos o nome, porque não somos dignos de estar aqui hoje à noite. Não somos dignos de estar na tua presença em adoração. Não existe nada em nós que nos qualifique para esse momento. Mas escondidos por trás de Cristo, nos apresentamos na tua presença, ousados para te adorar, dispondo os nossos corações para erguer as nossas vozes a ti, bendizer o teu nome em adoração e erguer as nossas vozes em oração ao Senhor, na certeza de que o Senhor nos remiu, nos comprou por preço e que somos agora integrantes da sua família. Obrigado, Senhor, também, porque enquanto nos reunimos como igreja do Senhor, temos ainda a graça de ouvirmos a sua voz. Por isso, Senhor, cala o nosso coração nesse instante. Não permita, Senhor, que o nosso coração divague para problemas de casa, problemas do dia de amanhã. Não permita, Senhor, que nos distraiamos com coisas ao nosso redor, mas arrasta-nos, ó Senhor, presos aos teus pés, para aprendermos de ti hoje à noite. É no nome de Cristo, teu Filho querido, que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, qual é o fundamento da fé dos redimidos do Senhor? Em muitos aspectos, os crentes hoje têm fundamentado a sua fé naquilo que eles adquirem. Mas será que o fundamento da nossa fé está naquilo que nós recebemos do Senhor? Será que o fundamento da nossa fé está naquilo que nós conseguimos conquistar enquanto posses pessoais? Será que nossas conquistas particulares são o fundamento da nossa fé? Será que nós precisamos nos limitar ou estaremos sempre restritos a que aconteça alguma coisa na nossa vida para que a nossa fé fique firme? Parece que tem sido essa a grande ênfase, ver para crer. É muito assim que a igreja evangélica brasileira tem visto.
No entanto, meus irmãos, o que o Senhor nos ensina é exatamente o oposto disso. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Importa para Tomé ser crente e não incrédulo. A fé, meus irmãos, então, é a convicção de fatos que se não veem, mas ela não está solta no ar por causa disso. Não é porque nós não conseguimos simplesmente ver os resultados que a nossa fé é fundamentada no ar. Pelo contrário, a nossa fé é fundamentada na fidelidade de Deus, que mantém a sua palavra irrestrita no que diz respeito às suas promessas. E nós temos, meus irmãos, da parte de Deus, promessas magníficas, promessas belíssimas, especialmente promessas que dizem respeito à nossa redenção e ao nosso Redentor. Precisamos estabelecer o lugar correto onde a nossa fé deve ser colocada, não nas coisas que podem ser adquiridas nesse mundo, mas no nosso Redentor, Jesus Cristo, e nas suas promessas da aliança. É sobre isso que o salmista nos fala aqui nessa passagem do Salmo 89. Esse salmo, meus irmãos, os irmãos já viram, é grande. Ele só perde para o Salmo 119 e para o Salmo 78. Vejam só, são 52 versículos ao todo. Nesse salmo longo, ele está fechando o livro 3. Se você prestar atenção, o próximo salmo, o salmo de número 90, já está abrindo o livro 4. O livro dos salmos é dividido em 5 livros. E o livro 3 é o livro mais triste que tem. É um livro onde todas as angústias possíveis são jogadas diante de nós. É um livro onde em todo o tempo as nossas tristezas estão sempre expostas. Ele começa assim e não ia terminar diferente. O salmo anterior, o Salmo 88, inclusive, é o único salmo em toda a Bíblia que não termina com nenhum tipo de esperança. É um salmo que simplesmente termina dizendo: eu perdi todo mundo e até o meu amigo, o meu companheiro me abandonou. O Salmo 89 parece que vai trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, mas ele também é diferente dos demais salmos, porque todos os salmos de lamento que você encontrar na Bíblia, ele geralmente começa com a tristeza do lamento, com a tristeza do que se está passando, mas à medida que a pessoa vai orando, ela vai encontrando no Senhor alento e geralmente termina com louvor. Mas aqui é o contrário, é um salmo que começa com louvor, continua com afirmação da aliança, mas a partir do versículo de número 38, começa uma tristeza profunda, porque o salmista está plenamente descontente, ele está decepcionado com Deus. E o motivo pelo qual ele está decepcionado é difícil a gente saber ao certo, porque o contexto que esse salmo foi escrito, nós não temos tanta certeza assim. O salmo é dito aqui em cima que é salmo didático de Etã, o Ezraíta. Esse Etã era um sábio no período de Salomão. Ele era tão sábio que quando vai dizer que Salomão era sábio, diz em comparação a Etã. Diz ele era mais sábio do que Etã, para mostrar o nível que Etã era de sabedoria. E há quem diga que Etã viveu o suficiente para ver todo o reinado de Salomão e o reinado do filho de Salomão, Roboão, que em pouco tempo causou um problema tão grande dentro de Israel, que 10 tribos abandonaram Roboão para seguir a Jeroboão. Há quem diga então que o que ele está dizendo aqui é que Deus abandonou a família de Davi, permitindo que as 10 tribos o abandonassem. Mas, naquele momento, de alguma forma, não se acabou a genealogia de Davi. Ela permaneceu por algum tempo, até o cativeiro babilônico. E aí, por isso mesmo, alguns dizem que ao invés de ser um salmo didático de Etã, é, na verdade, um salmo composto por alguém durante o período do cativeiro babilônico e que usou a estrutura melódica de Etã aqui. Isso explicaria o fato de que uma das reclamações que ele vai fazer é que a dinastia de Davi se encerrou. E é esse o grande drama que ele vai ter aqui. Porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Zedequias, que era o rei, foi levado cativo e humilhado, ele foi o último rei de Israel. E aí então, a partir dali, não temos mais reinado em Israel, até a chegada de Jesus Cristo.
E é essa preocupação dele. Por isso que os primeiros versículos desse salmo, ele louva a Deus pela sua fidelidade e pela sua bondade. Esse é o grande mote do salmo. Se você prestou atenção, versículo 1, ele termina falando sobre fidelidade. No versículo 2, ele diz: a tua fidelidade tu a confirmarás. Versículo 5, ele fala de fidelidade. Versículo 8, ele fala de fidelidade. No versículo 14, aparece a palavra verdade, é a mesma palavra para fidelidade. E ela ainda vai aparecer novamente lá no finalzinho, no versículo 49, dizendo que foi jurada a Davi por tua fidelidade. Ele está o tempo todo lembrando: eu sei que Deus é fiel e Deus é bom. Duas palavras que ele vai usar o tempo todo nos versículos que nós acabamos de ler. Elas vão aparecer o tempo inteiro. Por exemplo, se você for prestar atenção, no versículo número 24, bondade, a minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar. Não só aqui, mas se você for um pouco mais à frente, lá no versículo 33, ele diz: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Bondade e fidelidade, bondade e misericórdia. Essas palavras são complexas, exatamente porque são as palavras que definem a aliança. Enquanto ele está definindo essa aliança, ele expõe agora as promessas que o Senhor fez a Davi. E é baseado na fidelidade e na bondade de Deus, de um Deus que é fiel, que ele lembra de cada uma das promessas de Davi, para que, a partir do versículo de número 38, ele diga: e agora? Por que é que as promessas não estão sendo cumpridas? A visão do salmista, meus irmãos, ela é perfeita, ela só é limitada. Mas a gente vê o mês que vem. O que nós vamos ver agora é que ele sabe exatamente o que esperar do rei de Israel, do ungido do Senhor, porque ele sabe que Deus é fiel. E agora, a partir do versículo número 19, ele vai relembrar cada uma das promessas feitas por Deus, pelo Deus da aliança, com relação a Davi, na expectativa que isso relembre também a Deus, para que ele possa orar em seguida. Ele fundamenta a sua fé em cima das promessas de redenção de Deus. Então é complicado trabalhar o texto, porque os comentaristas mais antigos, principalmente puritanos, eles vão olhar para esse texto e dizer: não pode ser Davi aquele que se refere nesse salmo, porque realmente as promessas feitas a Davi não se cumpriam todas em Davi, mas se cumpriria naquele que entraria num domingo lá na cidade de Jerusalém, com ramos sendo abanados, dizendo: hosana ao que vem em nome do Senhor. Por isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje no fato de que Deus é fiel, relembrando as promessas da aliança. O texto nos traz 3 promessas aqui. A primeira promessa está nos versículos 19 a 21, haveria um rei escolhido. Olha como é que começa agora no versículo 19, ele começa assim: outrora falaste em visão aos teus santos. Ele começa dizendo de que tudo que ele vai falar a partir de agora não foi uma coisa que Davi entendeu, não foi uma coisa que ficou sugerida. Todas as promessas que estarão a partir de agora foram revelação da parte de Deus. Foi Deus mesmo que disse, foi Deus mesmo que falou. Ele disse: Deus revelou aos seus santos. E quando ele fala santos, ele provavelmente está se lembrando de Natã, quando lá no capítulo 7 de 2 Samuel, trouxe para Davi a promessa de que Davi teria uma descendência eterna e que Davi nasceria um rei, de Davi nasceria um rei eterno. Mas ele poderia ter simplesmente dito: outrora o Senhor falou em visão a Natã. Mas ele arrasta todos os outros profetas para dizer: não é só uma questão do que Natã fala, mas o que as Escrituras falam a respeito dessa promessa que o Senhor nos deu. Por isso, meus irmãos, é muito mais abrangente. Ele começa dizendo: o que foi que o Senhor nos ensinou? Versículo 19: a um herói concedi o poder de socorrer, no meio do povo exaltei um escolhido. Isso aqui, meus irmãos, é fantástico. Na hora que ele descreve Davi, ele inicia a descrição de Davi chamando Davi de um herói que irá socorrer. É Deus dizendo que iria levantar em Israel um herói para vencer todos os inimigos de Israel e dar socorro a Israel.
o penúltimo juiz de Israel, Sansão, ele nasceu exatamente para iniciar as batalhas contra os filisteus. Davi nasce da tribo de Judá para encerrar essas batalhas. Ele veio para ser o socorro de Israel. Ele veio para ser aquele que ia livrar Israel de todos os seus inimigos. Mas olha que fantástico, ele diz: e eu o tirei de um lugar diferente. Eu não o tirei do meio dos príncipes, como foi o caso de Saul, do meio de uma família rica, de um homem importante e bonito. Eu não o tirei de lá. Eu tirei Davi do meio do povo. Eu tirei Davi do meio das ovelhas. Eu tirei Davi de um lugar completamente escondido. Eu fui buscar Davi no campo, e ele foi escolhido a dedo de lá para socorrer o meu povo. E por isso ele diz: eu exaltei o meu escolhido. Do meio do povo eu o levantei, eu o exaltei. Isso aqui é fantástico, meus irmãos, porque de repente ele nos lembra de que Davi era gente como a gente. Não era alguém excepcional, riquíssimo, belíssimo como era Saul. Davi era gente feia feito nós, do mesmo jeito, pobre feito nós, trabalhando, ralando desde quando era adolescente. Era essa a vida de Davi. E ele diz: eu tirei Davi dessas condições, ergui Davi da humilhação lá do meio do povo e transformei Davi num herói para socorrer. Mas Davi não socorreu todo mundo. Davi não conseguiu socorrer todo Israel. É tanto que mais tarde o próprio Israel vai definhar em meio aos seus próprios pecados. Davi não conseguiu defender nem Betseba, nem Urias, da ira dele próprio. Ele pecou e não foi um defensor de uma mulher que estava desnuda, nem de um marido que nem sabia o que tinha acontecido com a mulher dele. Ele não foi protetor supremo. Por isso que o texto está apontando para alguém que foi escolhido para ser o herói, para nos socorrer. Eu e você fomos socorridos por esse grande herói, filho de Davi. Ele também foi escolhido dentre o povo. Ele é osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Ele encarnou exatamente para ser um de nós. E como um de nós, ele foi exaltado como o escolhido do Senhor. Por isso que no versículo 20, ele aponta para a unção de Davi agora. Versículo 20 ele diz: eu encontrei Davi. E ele diz: meu servo. Se você se lembra do capítulo 7 de 2 Samuel, a palavra que mais aparece lá é Deus dizendo: você é meu servo, você está a meu serviço, você é meu servo. E Deus se lembra disso aqui, porque essas palavras não são as palavras de Etan. Se você está prestando atenção, é o próprio Deus falando. Etan disse: foi isso que o Senhor falou. Ele está usando as próprias palavras de Deus, e Deus dizendo: eu escolhi Davi, eu encontrei Davi e o ungi. Versículo de número 20: e com meu santo óleo o ungi. A palavra para ungir é de onde vem a palavra ungido, que também é traduzido por Messias ou o Cristo. Ele de repente nos lembra que Davi tem uma função muito maior, apontar para o ungido verdadeiro, para o Messias prometido, que teria a porção dobrada do Espírito, que no Salmo 45 é ungido com óleo especial. Ele diz: ele foi ungido, Davi foi ungido, mas Cristo foi muito mais do que Davi. Por isso que o versículo 21, ele vai fechar essa questão dizendo: existe esse rei, e esse rei será especial. Sabe por quê? Versículo 21, a minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. Esse rei, meus irmãos, escolhido, teria todo o apoio de Deus. Esse rei escolhido não vacilaria, porque note as expressões: a minha mão e o meu braço. É como que dizendo: é pela minha força que ele vai realizar todas essas obras, é pela minha força que ele será um herói a socorrer, é pela minha força que ele surgirá e será exaltado do meio do povo, é pela minha força que ele será ungido do Senhor, e eu vou fazer com que ele fique firme e seja fortalecido. Na força do Senhor, Davi lutou e guerreou, mas Cristo foi muito maior e fez muito maior trabalho do que Davi jamais poderia fazer. Nesse ponto, meus irmãos, o salmista está certo, o texto aponta para Davi, foram promessas feitas a Davi, mas o salmista, meus irmãos, não conseguia enxergar que a base da sua fé não estava num homem, numa pessoa, em um rei,
humano estava em alguém que haveria de vir ainda, e ele precisava enxergar isso, ele precisava ver que a esperança dele estava num rei que seria escolhido por Deus, num rei que teria as qualidades perfeitas de Salvador, naquele que iria socorrer o seu povo pela força do Senhor, como um ungido, como o escolhido de Deus. Deus é fiel, meus irmãos, e relembrando as promessas da aliança, a primeira promessa é que haveria um rei escolhido. A segunda promessa, a partir do versículo número 22, é que haveria um rei exaltado. Versículo 22 ele começa: o inimigo jamais o surpreenderá. Ele começa a falar que Davi iria vencer todos os seus inimigos, e ele usa duas palavras para mostrar isso. Ele fala em inimigos e filhos da perversidade, que são a mesma coisa, e logo em seguida ele fala que ele não seria surpreendido nem afligido. E quando nós pensamos nessa promessa que o Senhor fez a Davi, de que ele venceria todos os inimigos, e olhamos para a história de Davi, nós vemos como Davi não só foi surpreendido, como em muitos aspectos ele foi afligido pelos filhos da perversidade. Por 10 anos ele fugiu de Saul, por 10 anos ele foi afligido por um filho da perversidade. Por 10 anos ele passou por maus bocados. Em um desses momentos ele foi surpreendido num penhasco e por pouco não foi morto pelo exército de Saul. A sorte ou providência divina é porque os filisteus invadiram e Saul precisou abortar a campanha para voltar e defender o território. Ele foi surpreendido. Então não é só uma questão de apontar para Davi aqui, porque tem um rei que não será afligido, e que o filho da perdição iria tentar matá-lo, e o máximo que ele conseguiu foi ferir-lhe o calcanhar, mas teve a sua cabeça pisada na cruz do Calvário, que jamais ficou debaixo da aflição dos perversos, pelo contrário, se levantou vitorioso, depois de 3 dias no ventre da terra. Mas não só isso, meus irmãos, veja o versículo 23, ele diz assim: eu esmagarei diante deles os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. O Senhor, meus irmãos, é vitorioso, e Davi foi também vitorioso. Davi derrotou todos os seus inimigos, os filisteus encerraram as suas campanhas com Davi. Foi naquele momento em que Davi decidiu fazer um templo ao Senhor, e Deus disse: eu tenho promessas para você, depois que ele teve todos os seus inimigos vencidos. Mas Davi teve a sua própria família como inimiga depois. Mais tarde, Davi vai ter um filho estuprando a irmã, e 2 filhos tentando dar um golpe de estado para tomar o poder. Os inimigos de Davi foram da sua própria casa, mas Davi a todos venceu e subjugou. E Cristo, meus irmãos, é o grande vitorioso. Venceu Satanás na cruz do Calvário, pisou-lhe a cabeça, venceu o pecado que era o dominador sobre os nossos corações, e vencerá definitivamente a morte no final dos tempos. Ele sim é vitorioso. Quando eu chego no versículo 24, parece que ele dá uma pausa para falar sobre uma coisa que ele gosta. Ele faz assim: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Eu acho belíssimo isso aqui, porque isso aqui é Salmo 23, versículo de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia, a aliança do Senhor estava garantida para Davi, de forma que ele seria exaltado e cresceria como um rei vitorioso, ganhando tudo que existia, não por causa dele, mas porque ele cresceria no nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, enquanto o seu poder fosse erguido. Cristo também, meus irmãos, ele é exaltado, tendo o nome acima de todo nome, e quando ele houver vencido tudo, inclusive a morte, entregará ao Pai todas as coisas, crescerá no poder do Senhor. Versículo 25, ele vai nos dizer a extensão do seu governo. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. A ideia é de as mãos estendidas, abarcando todo o território.
E aqui ele nos lembra de como Davi expandiu os territórios. Davi, ele reinou desde o mar até o rio Eufrates, lá em cima. E realmente, uma das mãos está no mar, a outra mão está no rio. Mas aqui é muito maior, é uma abrangência enorme, de tudo que está no mar até tudo que está no rio. Ele governa tudo e a todos. E mesmo que Davi tivesse um reino enorme, nunca foi um império do tamanho do Império Romano, ou Otomano, ou Mesopotâmico e assim por diante. Na verdade, era o filho de Davi que vai ter um reino onde todos estarão debaixo do poder dele, onde até os confins da terra irão se rebaixar à sua autoridade, onde Cristo tem um reino enorme. E aí, no versículos 26 e 27, tem promessas que, se nas outras Davi ainda se encaixava, nessa agora nem se encaixar mais ele consegue. Porque no versículo 27 ele diz, 26 ele diz: e ele me invocará, dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Davi chama o Senhor de rocha da minha salvação. Ele chama o Senhor de meu Deus. Mas é Cristo quem chama de meu Pai. Cristo não só o chama de Pai, como Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso. Ele clamou quanto Pai no jardim do Getsêmani, e na cruz do Calvário, por mais de uma vez, Ele sempre se referiu a Ele como meu Pai. Ele diz: eu tenho uma relação diferente. Esse rei que haveria de ser exaltado, ele é exaltado por causa da sua filiação ao próprio Deus. E por causa disso, por causa dessa invocação, olha o versículo 27, falo-ei por isso, meu primogênito. Davi, meus irmãos, não era o primogênito da casa de Jessé. Na verdade, ele era a ponta de rama. Ele era o restinho que sobrou da vitalidade de Jessé. Ninguém nem lembrava dele, nem Jessé. Ele não era contado. Mas a primogenitura não vem do nascimento, vem do direito adquirido. E Davi passa de ser o último da lista para ser o principal, o que encabeça a família de Jessé. Ele é a raiz de Jessé. E mais tarde nós descobrimos que o próprio Cristo é a figura do primogênito de Deus. Ele é aquele que tem todo o direito sobre tudo e está hoje assentado à destra do Pai, exercendo o direito de primogenitura que ele possui. Ele tem o direito a tudo que existe. Por isso mesmo ele diz: ele é o mais elevado dos reis da terra. Davi foi grande, mas ele não foi chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Cristo foi chamado e é chamado assim. Nesse sentido, meus irmãos, quando o rei é apresentado aqui dentro das promessas, a sua exaltação extrapola em muito a exaltação de Davi e nos aponta para o fato de que em Cristo as promessas de redenção são de exaltação suprema de um Jesus vitorioso e grandioso em todos os lugares do mundo. Mas não só isso. Deus é fiel, relembrando as promessas da aliança. A primeira promessa, que haveria um rei escolhido. A segunda promessa, que haveria um rei exaltado. A terceira e última promessa é que haveria um rei eterno. Versículo de número 28. A partir de agora, não sei se você prestou atenção na leitura, mas a expressão para sempre vai aparecer o tempo todo. Sempre vai estar aqui, como que dizendo, eu preciso estabelecer o limite disso aqui. E o limite é leolam, para sempre. Não é uma coisa que vai terminar amanhã em alguns dias. E é fantástico como ele começa no versículo 8 dizendo: eu conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Ele inicia essa sessão dizendo que com esse rei que era escolhido, com esse rei que era exaltado, ele tinha uma aliança e tinha um pacto, e não era um pacto provisório, era um pacto eterno, e que Deus tinha se comprometido a nunca esquecer desta aliança, a nunca se esquecer desse pacto, e que manteria essa aliança por toda a eternidade. Por isso mesmo, no versículo 29 ele diz: farei durar, de novo, para sempre a sua descendência.
e o seu trono como nos dias do céu. Há quem veja a expressão que iria chamar de pai, iria chamar de primogênito, apontando para Salomão, mas aqui nós descobrimos que ele aponta para uma descendência maior, uma descendência eterna, que viria não de Davi, porque o próprio Pedro, pregando no capítulo 2 de Atos, diz que nós sabemos onde está o túmulo de Davi, nós sabemos onde ele foi enterrado, e ele tinha dito que Deus não deixaria que o seu corpo visse corrupção, mas ele morreu e apodreceu, de forma que o texto não estava se referindo para sempre para Davi, mas estava se referindo a um que iria morrer, mas ressuscitar e ser um rei eterno. Um rei eterno. E o trono dele, veja o final do versículo de número 29, o trono dele vai ser igualmente eterno, para sempre. Ele é um rei para sempre, com um reino que é para sempre. Só que tem pecado no meio do processo, isso atrapalha bastante a vida de todo mundo. E aí você pode pensar, então as promessas de Deus vão por água abaixo quando a gente descumpre a nossa parte. Porque o que é uma aliança? Um acordo entre duas partes, onde as duas partes têm alguma coisa para fazer e alguma coisa para ganhar. Deus é o nosso Deus e nós somos os seus filhos, os seus servos. Ele é o nosso Deus, mas nós pertencemos a Ele. E o que acontece quando o povo de Deus quebra a aliança? Ele diz, ok, eu já estou pressupondo isso. Versículo número 30. Davi, seus filhos não serão flor que se cheire. O primeiro logo que assume o trono já é assim. Salomão se encanta com a riqueza, e de um homem mais sábio do mundo se tornou o mais doido. Casou-se com muitas mulheres, entregou-se aos prazeres e findou como idólatra, em loucura perfeita. E o próprio Deus disse, não vou tirar o trono de você, por causa do teu pai que eu prometi, mas do teu filho eu vou tirar. E eu só não vou tirar tudo do teu filho, porque eu disse para Davi, que sempre teria um descendente dele no trono, porque senão tirava também. Mas aí, toda a divisão em seguida das tribos, a tribo de Judá permaneceu boa. O texto nos diz que Roboão fez o que era reto perante o Senhor, e alguns outros depois dele, até que chega um momento que os próprios filhos de Davi, da descendência de Davi, começaram a pecar. E de repente começa a surgir a expressão, fizeram o que era mal perante o Senhor. E o que é que Deus faz? Deus, meus irmãos, é fiel. Ele não é aquele pai Nutella que diz, não pega isso não, senão eu tomo uma lapada. Aí o menino vai lá e pega, me dê meu filho, não te disse para não te pegar? Ele fez, não meu filho, você prometeu o quê? Deixar ouvidos unindo, pelo menos uma meia hora. Então o que é que você tem que fazer? Prometeu? Cumpra! Dá-lhe um tapa para a cara dele virar para trás e pronto, está resolvido o problema. Deus é assim. Deus diz, versículo 30, se os seus filhos, Davi, eu quero que você note as expressões, desprezarem a minha lei, em primeiro lugar, não andarem nos meus juízos, em segundo lugar, violarem os meus preceitos, em terceiro lugar, não guardarem os meus mandamentos, em quarto lugar. 4 expressões para dizer a mesma coisa. Em outras palavras, está dizendo, é certeza que eles vão fazer besteira, não tem nem dúvida disso. Quando, não é nem se os seus filhos, é quando os seus filhos fizerem essa bobagem. Você pode pensar assim, pronto, acabou, porque Deus cumpriu a parte dele, mas eu não cumpri a minha, então ele vai me desprezar, e acabou-se a aliança. Deus diz, quem te disse que eu sou desse jeito? Quem te disse que eu estou... Eu tenho uma promessa para vocês. Ele vai dizer assim, se vocês fizerem isso, 4 coisas, desprezarem minha lei, não andarem nos meus juízos, violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, 2 positivos e 2 negativos, ele diz, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Ai, que coisa horrível, coisa antiquada. Deus não conhece os métodos novos da Super Nani. Se ele conhecesse, diz assim, vou colocar vocês de castigo para vocês ficarem pensando por 5 minutos no que vocês fizeram de errado. Não, meu filho, é vara mesmo, literalmente, uma vara de marmeleiro que demora para quebrar mais.
nas costas. Ele diz: eu vou bater em vocês. Que coisa horrível. Não, meu irmão, isso aqui é cheio de graça, porque ele podia ter dito assim: e eu vou estender uma espada sobre o seu pescoço e acabo com esse problema em 5 minutos. Eu vou lançar um machado sobre a raiz e vou cortar vocês pelo tronco e não vai sobrar nada. Ele podia ter dito isso. Ele diz: não, mas eu vou dar uma surra só. Eu não vou matar ninguém, não vou tirar vocês, eu não vou romper com a aliança. E por que ele não vai romper com as alianças? Aliança, porque ele é fiel, versículo 33, ele diz: mas eu jamais retirarei a minha bondade, eu nunca vou desmentir a minha fidelidade. As duas palavras da aliança reaparecem. Ele está dizendo: seus filhos Davi podem pecar, mas eu não vou deixar de ser fiel por causa disso. Eu vou puni-los por causa disso. Cristo também tem uma família grande, mas eita povinho ruim. Cada um de nós aqui somos esses que desprezam a lei, não andam nos juízos, violam os preceitos, não guardam os mandamentos. Eita, e o que a gente espera? Que Deus é um Deus muito bom e não vai nem ligar. Não, você não entendeu como é que funciona a métrica. É que se você é filho de Cristo, Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Ele disciplina o filho que Ele ama, mas Ele não abandona o filho que Ele ama. Ele não decepa o filho que Ele ama. E de repente Ele nos traz uma promessa magnífica, nos lembrando que esse Rei eterno se mantém até quando o povo é infiel, porque quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele vai nos resgatar. Ele diz: eu nunca vou voltar atrás, porque eu fiz uma promessa. E nessa promessa que eu fiz a Davi está incluído a minha bondade e a fidelidade. E negar essas palavras é negar a minha essência, quem eu sou. Eu não posso mudar, eu tenho que manter a palavra. E o que é que eu vou fazer? Versículo 34: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. O que é que os lábios proferiram? A minha aliança. Ele diz: eu não vou mudar as regras no meio do caminho, eu vou manter a minha aliança com eles, e eles serão resgatados e salvos. Sabe por quê? Versículo 35: porque eu me interpus em juramento. Veja, Deus não precisa jurar por nada, porque se pressupõe que Ele não vai mentir, mas a gente é um bando de mentiroso e volta atrás nas promessas. A gente promete para as nossas esposas amar, respeitar e cuidar dela, quando pensa que não, está dando umas patadas nela. A gente promete cuidar do esposo, amar e respeitá-lo, quando pensa que não, está dando umas patadas nele. A gente quebra as promessas o tempo inteiro, e por isso a gente é desconfiado com as coisas, com as pessoas prometendo. Deus diz: eu sei que vocês são desconfiados, e talvez você ache que eu sou que nem vocês, mas eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso eu vou jurar. Mas jurar pelo quê? Porque para você jurar tem que ter alguém que seja maior do que você, para você jurar. Ele diz: ok, eu juro por mim mesmo, pela minha santidade eu jurei. E vocês acham que eu vou quebrar agora? Eu vou ser falso a Davi agora? Porque os filhos de Davi caíram? Ele diz: não, a minha promessa a Cristo é maior. E aqui eu acho fantástico, meus irmãos, porque esse reino eterno, esse reino imenso, inclui todos os filhos de Cristo, todos aqueles por quem Cristo morreu e pagou pelo preço. E nessa inclusão, eu e você, esses filhos desobedientes, estão apanhando porque Deus é fiel, está mantendo a aliança que Ele fez com Cristo. E aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Sai meio machucado, meio batido no final, com o olho roxo, não tem problema, mas todo mundo está seguro, está agarrado no Senhor, todos amparados pelo Senhor. E aí agora ele vem no versículo 37, 36 e 37, mostrando o tamanho dessa promessa. Ele diz: a sua posteridade durará para sempre. De novo os para sempre estão voltando. Pastor, para sempre é quanto tempo? Ele diz: vem, vamos fazer umas contas aqui rápido. O seu trono como o sol perante mim. Como o sol, não só como o sol, será estabelecido para sempre como a lua. Depois ele diz: e fiel como a testemunha no
espaço. Ele chama toda a criação do universo, ele chama sol, lua e estrelas e diz: está aqui, sejam testemunhas. Elas são muito antigas e vão ser muito mais antigas depois. Enquanto tiver sol, lua e estrelas, durará a geração de Davi, durará a minha promessa feita a esse povo. Eu não vou voltar atrás. O rei será eterno e seus súditos também vão reinar com ele. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essas promessas, não pode ser em Davi, porque tem que ser maior do que Davi, tem que ser a própria divindade encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esses filhos de Davi, não pode ser simplesmente Salomão em diante, tem que ser os príncipes e princesas aqui reunidos nessa noite, que são filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, que são príncipes nos céus. Nós também, mesmo dando umas vaciladas, apanhamos, mas vamos todos juntos. O Senhor nos garantiu um reino eterno ao lado do nosso Rei eterno, tão certo como sol, lua e estrelas estão lá para testemunhar. Nós temos na pessoa de Cristo a certeza de que a nossa fé tem grandioso fundamento em grandes promessas. Nesse sentido, meu irmão, qual é o tamanho disso comparado a passar no vestibular? Quando você olha promessas desse tamanho, o que é isso diante de uma dor de dente que sarou? O que é isso diante de um cobreiro que sumiu? Queridos, não existe coisas que possamos adquirir aqui na terra, mesmo que sejam mansões à beira-mar, com helicópteros à disposição, por mais riqueza que a gente possa sonhar, nada disso se compara como fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé está num rei que é cheio de promessas ao seu povo. E é nisso que a gente se agarra, meus irmãos. Nós nos agarramos a um rei, que é o nosso Redentor, que é o escolhido, o nosso herói, aquele que nos salvou, aquele que foi retirado do meio do povo, aquele que é carne como nós, que morreu na cruz do Calvário. Esse Cristo é o nosso grande herói, escolhido a dedo para ser o nosso rei, e um rei eterno. Nós temos o Senhor Jesus, meus irmãos, nós não precisamos de mais nada, nós não necessitamos de mais nada. Cristo deveria ser o grande fundamento da nossa fé, porque Ele é o Rei escolhido de Deus, Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador. Isso deveria ser o suficiente. Deveria ser o suficiente para sabermos de que Ele é vitorioso, exaltado, que Ele venceu todos os seus inimigos e derrotará até o último, que é a morte, e que nós iremos com Ele, não para lutar, mas só para recolher despojo mesmo, porque Ele vencerá tudo sozinho. Ele um dia voltará nas nuvens, vitorioso e glorioso, e todos nós vamos contemplá-lo, e é lá onde está o fundamento da nossa fé, é essa nossa esperança. Num rei completamente vitorioso, que esmaga a cabeça dos seus inimigos, que é o próprio Filho de Deus primogênito, que herda todas as coisas e divide com a gente, que tem direito a tudo que existe, mas racha a herança em partes iguais com a gente, que ao invés de nos tornar subalternos dele, nos torna seus irmãos, príncipes e princesas por toda a eternidade. E não é um negócio para durar alguns anos, porque quando você se agarra a promessas que duram alguns anos, os anos corroem a sua fé, mas a nossa esperança está numa promessa de um reino eterno. A gente vai dar umas vaciladas no meio do caminho, é bem verdade, mas Deus continua sendo fiel e bondoso, e a sua bondade e a sua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida, e o Senhor está sempre ao nosso lado, e a nossa esperança é que vamos habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, que não serão 70, 80, 90 anos, mas será por toda a eternidade, num reino eterno e glorioso. Por isso a gente tem que agradecer por Deus ser fiel e nos sustentar. A nossa fé, meus irmãos, está baseada num Cristo Redentor, Rei supremo, escolhido, exaltado e eterno, que nos faz junto com Ele da mesma família. O mundo vai tentar de toda maneira fazer com que você busque nas coisas que Deus dá a esperança da sua fé,
a expectativa da sua fé. E você pode até achar que, se você ganhar alguns presentes de Deus, a sua fé vai se fortalecer. Não. Você não precisa de milagres para a sua fé se fortalecer. Você precisa conhecer o seu rei. Porque quando você conhecer o seu rei, você vai descobrir que esse rei escolhido, exaltado e eterno, ele ainda tem promessas para mim e para você. E nos agarramos a essa promessa até o dia que ele voltar. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, porque hoje à noite nós vamos celebrar essa promessa. Ele nos prometeu que não beberia do fruto da vide, até que viesse nos buscar. E hoje nós nos lembramos do dia em que nós iremos jantar com Jesus.